Boa tarde, sou o César, um jovem agricultor da aldeia de Frei João, da freguesia de Carvoeiro, concelho de Mação. E estou aqui para dar o meu testemunho e mostrar a minha indignação perante esta catástrofe que assolou aqui as nossas terras e o centro do nosso país. Queria aqui falar ainda deste incêndio que marcou e afetou a vida de todos os habitantes e cujo nada foi feito para nos ajudar. Apesar de haver muitos bombeiros e muitos meios à nossa disposição, na altura da aflição não houve nenhum. Como podem ver aqui nestas encostas, foram as encostas a partir das quais o fogo chegou à nossa aldeia. Tempo antes daqui chegar o fogo, tivemos aqui um conjunto de bombeiros e de GNR e de comandos que vieram aqui evacuar as pessoas e não queriam que aqui deixasse ninguém na aldeia. Eu próprio quiseram-me obrigar a sair daqui. Eu acho que nós tivemos aqui uma política que era mesmo para deixar arder, queriam que as pessoas saíssem. Se nós saíssemos daqui da aldeia, tinha-nos ardido tudo. Eu, no meu caso, tenho um rebanho de 30 e tal cabeças de gado, tinha porcos, tenho bezerro, tenho tudo, tenho as hortas, tinha tudo. Se a gente tivesse saído da aldeia, na minha aldeia aqui no caso ardeu um palheiro, um vizinho, ardeu uma casa por completo, eu outro vizinho, ardei-lhe os cómodos, ficando só o carro, sem tratores, sem tudo. Se a gente tivéssemos daqui saído, tinha ardido tudo. E uma coisa que ainda me está a fazer impressão é, se eles sabiam que o fogo vinha nesta direção, vieram evacuar as pessoas e se havia tantos meios, porque é que não enviaram para cá bombeiros? A gente tivemos aqui completamente aflitos. Neste momento a GNRVK levou daqui as pessoas, quem nem quis ir não foi, trancaram as estradas todas e ainda as poucas pessoas que nos queriam vir ajudar não puderam vir. Ó César, em Mação eu presenciei montes e montes de bombeiros. Achas que houve um erro grave dos comandos, tanto aqui na aldeia do Frei João, como todas as outras, Santos, Venda Nova, que é o testemunho, acreditas que pode haver um falhanço grave, que até se calhar os bombeiros até nem são dos que têm mais culpa? O que é que é a tua opinião? Eu acho que os bombeiros até possam não ter culpa, sim, porque eles estavam prontos para combater, mas eles não recebiam ordens, eles próprios não sabiam para onde é que haviam de ir e onde é que haviam de atuar. Eu cheguei a contactar com outros colegas meus e pessoas conhecidas que estavam noutras aldeias a ser atacadas por fogo. No caso de Colados, no caso dos Santos, no caso da Valdemua, as populações estávamos completamente isolados. Isto ardeu as aldeias todas ao mesmo tempo. Nós queríamos nos ajudar uns aos outros e não conseguíamos. E os próprios meios estavam completamente desorganizados. A única coisa que nós víamos era jipes e carros dos comandos e das brigadas a correr de um lado para o outro, e chegou um ponto quando o fogo atacou mesmo a aldeia, nós não víamos mais ninguém. Eu admiro-me é que ainda como é que tiveram tempo para andar a pôr fitas, a cortar os estradões e as estradas e não tiveram tempo para chegar os carros ao pé de nós para termos a proteger ao menos o centro da aldeia, porque no caso da nossa aldeia ainda é aberta, nós temos grandes lavradas e era impossível as pessoas arderem queimadas completamente. Se tivéssemos tido aqui um carro dos bombeiros, a casa do meu vizinho não tinha ardido e o palheiro do meu outro vizinho também não tinha ardido. Isto foi uma aflição, porque é assim, as pessoas também têm preocupação, e eu no meu caso, em proteger os animais. Eu tinha um palheiro para cima de 700 fartos de feno, eu não podia deixar o palheiro arder, eu não podia abandonar as minhas coisas, porque é assim, a gente já sabe, mesmo que depois venham as ajudas, as coisas nunca são mesmo, e as coisas são irrecuperáveis. Já abonda mesmo o prejuízo florestal que a gente teve, ainda me ardeu o pasto que eu tinha em fazendas ali embaixo naquele vale. Pronto, isso foi o menos, houve gente que ficou mais prejudicada que eu, mas se eu tivesse abandonado e se não tivesse gente que veio do Pereiro do Mação, no caso, apenas 3 pessoas conseguiram cá chegar a tempo para me ajudar, que vieram da aldeia do Pereiro do Mação, com o fogo não chegou a chegar lá na altura, ajudaram-me aqui a combater com baldes de água, evitaram que o fogo alastrasse até à zona dos animais lá abaixo. Apesar da zona estar lavrada, o vento era tal e as condições atípicas que as chamas levavam, o fogo galgou por cima dos barracões e tivemos uma autêntica chuva de chamas. A sorte foi a prevenção, ter tanques cheios de água e ter os fenos e as zonas à frente dos animais, ter tudo molhado. Tive sempre a molhar os animais com água por cima. Sei que os jipes da GNR, que andava aí uma equipa de carros, fizeram um bom trabalho, pelo menos é generalizado a nível das aldeias todas que eles fizeram um trabalho. Sim, nós no nosso caso, quando depois o fogo acabou de entrar na aldeia, já numa fase final, quando ele passou mais a zona das casas e quando estava a arder a casa do meu vizinho e ali no caso os cômodos ao lado da casa do outro vizinho, tivemos aqui uma equipa mesmo de GNRs cá do Conselho e uma equipa de jipes, foram os únicos que ajudaram no combate
ao fogo. Eu penso que isto, o facto deles aqui poderem estar, era por não terem de obedecer a ordens nenhumas do comando, estavam a agir por eles, que a força de vontade deles, e eles sim, foram como nós, umas pessoas, foram os autênticos combatentes contra as chamas e que se preocuparam em proteger as pessoas, em proteger os bens das pessoas. Porque é assim, a gente somos a nossa vida, mas também somos aquilo que nós temos. Porque nós andamos a trabalhar a vida inteira e também temos de proteger aquilo que a gente tem. Não podemos nos dar ao luxo de abandonar aquilo que a gente vamos construindo. E é de lamentar também outra situação que ocorreu aqui, que foi um vizinho que nós temos cá acamado, já na casa dos 80 anos, em que evacuaram todas as pessoas, como eu já tinha dito anteriormente, e a pessoa que estava acamada, a única pessoa acamada da aldeia, não foi evacuada. O filho fartou-se de ligar para as ambulâncias e para o lar do carvoeiro e não se passou o recado, teve 4 horas à espera, acabou por passar um incêndio, as pessoas aqui com o coração nas mãos fosse preciso fugir e infelizmente o idoso ainda é uma pessoa bastante pesada e ninguém foi capaz de vir evacuar o idoso. Relativamente a alguns aspectos da prevenção que a Câmara de Mação nos tinha ajudado, foi a distribuição dos kits por cada aldeia, o kit composto por depósito, por um motor de rega, composto também por umas mangueiras, por um conjunto de mangueiras com uma ponteira própria para o combate a incêndio. Aqui na nossa aldeia os motores tudo funcionavam, a gente tinha isso tudo em ação, tudo preparado. Vinha engatado a um trator, havia gente que punha na carrinha ou gente que tinha engatado no trator. Nós aqui principalmente ali naquela frente de fogo, quando o fogo veio de além daquelas casas, esse kit estava ali na casa de um vizinho, ajudou-nos ali a combater as chamas naquela zona, só que pronto, aquilo tem pouco reservatório, mas depois também como nós temos o tanque da aldeia, também foi a Câmara que fez, que até tem o símbolo da Proteção Civil, que é só para estes casos fomos lá encher, e também tem a ver com a situação dos estradões, dos caminhos, que permitia a deslocação fácil e com as charcas que permitia os meios aéreos ir encher. Mas nós no nosso caso nem tivemos aqui meios aéreos nenhuns a combater. E mesmo as chamas antes de atacarem a aldeia de Capela, Balancho e Frejumão, o fogo podia ter sido dominado na Serra da Capela durante a noite, porque era quando as chamas estavam a descer umas encostas. Era muito fácil de fazer um combate e uma frente ao fogo com uma máquina de rastros e além naquela zona, além naquelas encostas. E com a ajuda dos bombeiros, eliminar as chamas, e estavam lá 12, 13 carros de bombeiros. Os populares estavam dispostos a ajudar, como não tinham ordens dos comandantes e dos comandos, ordens centrais, não fizeram nada e o fogo acabou por passar para o lado de cá. E depois ardeu então toda esta área do Concelho de Mação sem necessidade, porque se naquela noite de segunda para terça-feira tivesse sido o incêndio travado naquela zona, porque naquela noite não havia vento, o fogo estava a descer baixas encostas, era zona que não tinha ardido em 2003, era zona de fácil acesso na floresta, o incêndio podia ter sido evitado, mas devido à falta de ordens, devido à desorganização, devido à falta de meios aéreos que não havia, que nem tinham até ao início da tarde atacado praticamente, o fogo avançou e ficou assim o nosso Concelho de Mação. Ficaram os animais sem pastagens, ficaram as pessoas sem as suas propriedades, sem o seu sustento. O Concelho de Mação, uma das suas principais economias, a sua principal economia era a madeira, tirando o setor terciário. A exploração florestal era não só na plantação do eucalipto e na lavoura das terras, no corte e no abate da madeira, nas sarrações e na mão de obra, tudo que isso envolvia. Agora há muitas famílias que infelizmente, uns que ficam sem os empregos, outros que não têm, e os próprios proprietários que pagam as contribuições, têm os custos com as terras, investiram desde 2003 e passados 13, 14 anos vêm todos os custos em vão que fizeram nestes 10 anos, que sim, as propriedades desde 2003 que têm vindo a ser limpas, muitas estavam a começar agora a dar o rendimento, ou iam começar a partir daqui a dar o rendimento, porque neste momento estávamos a começar, estes pinheiros agora estavam a começar a render uma média de 12, 13 euros para a tonelada. Estes pinheiros começavam a ser desbastados, a floresta começava a ficar mais desanuviada, o proprietário começava a rentabilizar o investimento que tinha tido, conseguia arranjar dinheiro para aceirar as suas próprias propriedades, evitava então assim a excessiva plantação de eucalipto. E agora, ardendo já por segunda vez o nosso concelho, o pinheiro bravo, que é a árvore autóctone aqui da zona, vai ser praticamente impossível de nascer outra vez.
além dos estradões e das charcas, achas que mais alguma coisa podia-se fazer aqui na floresta de Mação, de todas estas freguesias, para evitar futuros fogos, visto sabermos que em 2003 andou aqui, 13 anos depois volta outra vez? Achas que havia mais alguma solução, alguma coisa que poderia ajudar? Sim, eu penso que sim. Nós, no nosso caso, por exemplo, temos só a ideia que o nosso concelho só serve para a floresta. Isso é mentira. Ao longo dos anos passados, nos nossos antepassados, sempre cultivaram muito o olival e tinham searas na nossa terra. E foi-se deixando o cultivo devido à mão de obra e devido a muita pessoa não quis trabalhar e deixou a agricultura porque o setor primário foi enfraquecendo. E eu acho que muitas zonas que ainda davam para aproveitar para a agricultura, nós devíamos voltar ou a plantar vinha, ou a plantar olival, ou a deixar zonas que são baixas, que mesmo tendo algumas pedras, hoje em dia temos máquinas para fazer a despedrega, temos máquinas que ajudavam a arrotear e endireitar as terras para permitir fazer outro tipo de culturas que à volta das aldeias eram essenciais para funcionar como grandes corta-fogos. Porque nós, se estamos sempre sujeitos a que venham assim uns incêndios de 10 em 10 anos, nós não podemos deixar, se estas encostas aqui ao pé das aldeias de Frei João arderam já para a segunda vez em 12, 13 anos, 14, nós não vamos permitir já que estes pinheiros aqui cresçam de novo e ponham em risco os barracões, os animais, as casas. Das duas uma, ou se rasga isto e mete-se oliveiras para estar isto lavrado, ou se não deixa cá crescer nada para não nos pôr as coisas em risco. Tem de se deixar 200, 300 metros em volta de todas as aldeias para não se estar em perigo, porque é assim, se os pinheiros, se a floresta está em cima das casas, se as casas estão em voltas de mato, é completamente impossível o combate. E então aí o risco é muito maior. E eu acho que sim, devíamos diversificar então as culturas no nosso concelho. E há muita área que está posta de eucaliptos, infelizmente, que tinha aptidão para uso agrícola e que dava para a colocação de vinha, dava para a plantação de olival, dava para pastagens permanentes. A nossa zona é uma zona muito propícia à criação de gado caprino. A nossa zona é muito boa para o fabrico do queijo de cabra cru. Temos ainda as cabras charniqueiras, que são uma raça de cabras em extinção próprias aqui da nossa zona, e acho que, por exemplo, jovens agricultores, que há vários casos no nosso concelho, deviam ser apoiados e devia haver zonas de apoio que favorecessem as pastagens a essas mesmas pessoas, porque há muita terra em abandono que os proprietários não querem saber delas, e os próprios jovens, mesmo que arranjem as cabras, é completamente impossível custear os fenos para as alimentar nos palheiros, e as terras estão abandonadas à volta das aldeias e das vilas, e podiam estar a servir de pastagem, podiam ser aradas e podiam estar a fazer grandes corta-fogos em volta das aldeias e estar também a servir de riqueza para a terra e para o nosso concelho. Ok, ó César, obrigado.